Oi, gente. Uhum. Luiz, presente. Hoje, dia 14. Gustavo. Cadê o povo, gente? Tá sendo só vocês ou tá tendo mais gente nas outras aulas? Tá tendo mais. Eu falo nas aulas de hoje. Não, hoje não teve. Teve? Não, é só a sua hoje. Como? Hoje é só a sua. É só a sua. Ué, não tem aula de mais ninguém não hoje? Não. Rensga, que folga. Eu pensei que tinha. Pois é, quando tem que começar, né? Eu tô gravando e aí eu posto lá. Alguém chegando aí, a gente vendo o que dá. Então, capítulo 1, módulo 1, capítulo 4, página 378. Certo? Oitavo ano. 378. Desigualdades no mundo atual. Então, nós vamos render 3 páginas, vai valer a aula inteira de hoje. Ou seja, eu pesquisei coisa pra caramba para colocar no meio aí para render essa aula nossa. E ter mais conteúdos pra gente aprender, tá bom? Então, são desigualdades no mundo atual. Maria Júlia, chegou, coisa boa. Professora, por que tá escrito 7º ano? É porque deu ruim. É oitavo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E na página 358 tem uma atividade. É 378, tá certo, não é? É só o 7º ano que ficou errado. Deixa eu organizar ele aqui. Ô, lasqueira, fechou tudo. Na página 378 não tem nada falando de desigualdade, não. Não, 378 é só uma imagem, gente. É isso mesmo. Tem um vulcão? 378 é do vulcão. Gente, módulo 2. Tô dando... Tá tenso hoje, viu? Foi mal aí. Eu não tô errando assim nas outras, não. É módulo 2. Tá arrumado agora, ó. Módulo 2, tá. capítulo 4. E é isso aí. Vitória também acabou de chegar. Agora sim. Vamos ver. Pronto. Módulo 2, capítulo 4. No módulo 1 tem capítulo 4, gente. Então, vamos lá. Nós vamos falar, esse mapa aí, ele é o próximo da página 380, tá? Então, mundo, proporção da população abaixo da linha de pobreza, de 1990 a 2013. Ô, Roger, para de fungar aí, por favor, rapaz. Tem mais gente? Acho que não, né? Estava fungando. Resolvido nossos problemas. Agora, situação. Regiões do mundo. Então, temos Ásia Oriental e do Pacífico. Então, tem um gráfico aqui demonstrando a África subsaariana, sul da Ásia, na verdade, América Latina e Caribe, Oriente Médio e Etiópia, Ásia Central e o mundo em si. Então, ele está demonstrando aqui de 1990 e 2013 questões de regiões, né, abaixo da linha de pobreza. Então, são países
Em 1990, que estavam abaixo da linha de pobreza, estavam em 62 e melhoraram sua situação, passou a 4, certo? E assim vão todos esses outros aqui demonstrando. Todos eles melhoraram um pouco, né, gente? Gabriele também chegou. Então, nós temos, Gabriele, nós estamos na página 380, o módulo 2, capítulo 4 do livro, tá? E aí, nesse mapa, esse é o mesmo mapa do livro de vocês, certo? Nós temos aqui as áreas, né, demonstrando aqui as regiões aqui, cada uma delas, beleza? E o que tem aqui de diminuição, questão de linha da pobreza. Elas estão melhorando a situação desde 1990 até 2013, certo? E vocês têm ideia do porquê que acontece de existir essa questão de linha da pobreza? Os países os quais têm população tão grande, mas tão grande, abaixo da linha da pobreza. Ou seja, tem a linha da pobreza e tem pessoas que estão abaixo dessa linha ainda. Que morrem de fome, não tem água, não tem condição de se sustentar e assim por diante. Por que existe isso? Vocês têm ideia? Alguém quer falar? Ninguém? Gente, acorda! Eu quero ver a cara de vocês, eu não tô vendo a cara de vocês. Eu não sei se tem alguém aqui comigo ou se eu tô falando sozinha. Maria Júlia, você tá aí? Gente, é um pedido do colégio para poder ver a carinha de vocês. Então, eu preciso realmente que vocês estejam aqui comigo e respondam para mim o que eu pergunto para vocês. E aí, Gustavo? Gustavo, liga essa câmera. Gabriele, todo mundo, pode ligar a câmera. Roger, cadê sua câmera? Maria Júlia. Maria Júlia aqui, ó, nem o fone não aparece. Se tá mudo ou não tá, não aparece nada. Parece que a pessoa é, como diz meu menininho, é um zumbi. Não existe. Vocês nem respondem o que eu pergunto, gente. Por favor, participem. Vocês têm ideia do porquê que existe essa questão das pessoas, existirem pessoas que passam por realmente fome, miséria no mundo? Tem ideia? Alguém? Falta de trabalho. Falta de emprego? Trabalho. Tipo, também a falta de querer trabalhar. Algumas pessoas também têm, provavelmente. Falta de oportunidades na vida. Ok, eu acho que tem mais a ver em questão de falta de trabalho, mas falta de oportunidades do que em questão da pessoa querer trabalhar, tá? Ao ponto, por exemplo, de essa questão de querer trabalhar, ela é muito relativa, tá? Tem gente, por exemplo, que mora na rua e a gente vê, a pessoa não quer trabalhar. Mas a gente não sabe se essa pessoa está com problema de alcoolismo, usuário de droga, se ela está com depressão profunda, que normalmente quem está na rua está por conta dessas questões. Então, não é simplesmente o querer, ok? Então, a gente precisa pensar um pouquinho aí nisso e pensar em situações. A pessoa mora numa casa em que não tem alimento necessário para ela viver. A pessoa nasceu numa casa, de uma situação familiar, num país os quais o governo não dá assistência, certo? Então, você tem uma desigualdade social muito grande. Pessoas que recebem muito, muito dinheiro e pessoas que não recebem quase nada, ok? E aí, você não encontra emprego, você não tem terra para você plantar, você realmente quase que mora na rua. E aí, como que vai ser a vida? É um tanto complexa, né, gente? A gente imaginar isso, da pessoa simplesmente querer que isso mude. A gente querer que mude, todo mundo quer. E receber mais, todo mundo quer ser valorizado no mercado de trabalho. Agora, realmente ser valorizado é que é a situação. Ok? Então, a gente vai falar um pouco sobre essas desigualdades, dos motivos que isso acontecem,
das formas que essas desigualdades demonstram no nosso país aí afora. Ok? Então, vou passar aqui para o próximo. Isso são dados que eu peguei, na verdade, não tem no livro de vocês, tá? Então, o Brasil, ele tem a segunda maior concentração de renda do mundo. O que isso significa? Significa que no Brasil, você está em segundo lugar em questão de desigualdade, de distribuição de renda. Você pensa um PIB relativamente até alto que tem o Brasil, é um dos países mais ricos que tem em questão de minerais, coisas do tipo, extração de minerais e coisas assim, não um dos mais, mas ele tá no mediano, ele não tá na situação nem muito alto nem muito baixo, tá? É um país considerado até rico. E tem situações assim de pessoas, quem detém esse poder, na verdade, é como se fosse 2% ou 1% da população que recebe muito bem, tá? E a população, a maior parte, trabalha para poder comer. Trabalha não para poder ter uma diversão, algo do tipo, é realmente para sobreviver, certo? Como que uma família com 5 crianças, por exemplo, consegue se sustentar com um salário mínimo por mês? R$ 1.000. Isso é surreal. É algo inviável, acredito, assim, da nossa mentalidade, da nossa classe que nós temos. É algo muito sem noção, né? E existem pessoas, boa parte, a maior parte, na verdade, do Brasil, vive nessa situação de receber um salário mínimo para sustentar a família inteira, ter no máximo 2 salários mínimos para sustentar 6, 7 pessoas, certo? Então, nós temos aqui, ó, 1% mais rico, 1% dos mais ricos concentra 28% da renda total do país. Né? Então, as pessoas mais ricas equivale a 1% do total de população do Brasil. E aí nós temos 28% da renda total do país fica para essas pessoas, conforme o ranking sobre o desenvolvimento humano. O Brasil perde apenas para o Catar em desigualdade de renda, onde 1% mais rico concentra 29% da renda. Então, de acordo com o G1, essa postagem aí foi feita em 9/12/2019, tá? Finalzinho do ano passado. É um dos dados mais recentes que tem em relação a esse tipo de reportagem, tá? Não tem como ter desse ano, porque ele ainda está sendo feito, né, gente? Não tem dados específicos desse ano especificamente, né? Então, as desigualdades no mundo, a gente pode observar em diversos fatores, diversas formas. Uma das formas de observar essa desigualdade é observar as estruturas das casas. Como as casas são feitas, como são as disposições, os tamanhos dos lotes, tem saneamento básico ou não, e assim por diante. Então, nós temos, aqui tem uma charge, né, demonstrando isso. De um lado, nós temos a cidade, assim, em uma mesma cidade, né, sendo muros altos, terrenos gigantescos, casas gigantescas com piscina, com tudo mais, certo? Então, alta classe social, realmente. Tem até aqui uma parabólica que hoje em dia nem é mais utilizado parabólica, né? Pode ser também utilizado TV a cabo, coisas do tipo. E aí, do outro lado, você tem como se fosse realmente uma favela. São casas mais simples, com pessoas que têm realmente dificuldade financeira, não tem tanta estrutura, certo? Isso vai fazer diferença em âmbito de escolaridade, vai fazer diferença quando for entrar no vestibular, o tipo de trabalho, tudo vai fazer diferença. Se a pessoa nasceu num berço rico ou num berço mediano ou pobre de maré. Okay? Não dá pra gente falar assim, ah, não, isso não existe. Não, isso daí realmente faz muita diferença, tá? Não quer dizer que eu tenho que me sentir inferior ou infeliz. Pelo contrário, se eu sei que o meu pai e minha mãe
não formou na universidade, que foi o que realmente aconteceu na minha família. A gente não tinha condição. A gente chegou ao ponto, algumas vezes, até de faltar alimento dentro de casa. A gente ir para a casa dos meus avós para poder conseguir comer num fim de semana. Tem gente que passa por situações muito mais difíceis, mas na época eu reclamava de forma alguma. Foi uma das épocas mais divertidas, que eu tinha mais os meus pais presentes na minha família. Quando se passa dificuldades, mais a gente tem presença, muitas vezes, da família em si. E aí você pensa a respeito e procura modificar o seu futuro. Através do quê? Do estudo. Não é aceito fechar, tapar os olhos e deixar que tem essa desigualdade, fala que não existe. Na verdade, existe, a gente precisa reconhecer ela e eu preciso modificar isso, de alguma forma que seja na minha casa, tá certo? A gente não dá para poder cruzar os braços e deixar por isso e pronto, acabou simplesmente. E aí nós temos aqui na realidade, né, prédios gigantescos com muita estrutura, casas gigantescas com boas estruturas e ao lado realmente tem casas precárias. E você observa, você sabe, uma pessoa que ela está morando numa casa que não tem uma pintura, algo do tipo, não posso falar nada que aqui em casa também está caótico também, falta de pintura, mas tudo desbotado. Mas nós temos a situação que a pessoa não tem condições para poder fazer isso. Tá? Não é porque ela não quer, ok? Vamos lá. Olha só, aqui ele está demonstrando a situação seguinte. Na verdade, deveria ser vários trabalhadores aqui recebendo bem pouquinho. E aqui tendo uma pessoa, um empresário, por exemplo, recebendo pra caramba. Certo? Então, a balança comercial, a balança de desigualdade no nosso país e no mundo, ela é muito gigantesca, diferente, assim, é desproporcional. Ok? São pouquíssimas pessoas em que recebem muito, enquanto tem muita gente recebendo quase nada. Então, desigualdades sociais. E aí tem a situação de uma charge também. Eu gosto muito de charge porque é uma forma de demonstrar, de certa forma, cômico o que tem uma realidade que muitas vezes é mascarada ou é uma realidade meio difícil de se falar a respeito. E isso vocês vão observar, principalmente, se Deus quiser, eu torço muito, muito mesmo, que vocês façam faculdade, né? E quem vai fazer vestibular aí, Enem, com certeza tem charge, sempre. Então, sempre trago muita charge para vocês aprenderem a identificar e entender o que tem, né, nas charges. Então, filho, iPad para você, ou seja, ele está demonstrando o quê? Para poder entregar um tablet, que na verdade não é um tablet, é um iPad, que é da Apple. Então, é caríssimo, sei lá, dependendo do iPad aí, R$6.000, R$8.000. E para mim é algo absurdamente caro, né? E ao lado nós temos uma família. Filho, você vai e pede. Falando que vai lá, filho, vai lá pedir. É para pedir dinheiro para o carro ali que está passando, né? Então, desigualdade social. São crianças da mesma faixa etária em que têm oportunidades totalmente diferentes, certo? Tem vidas diferentes. E aqui, outra forma também da desigualdade, está a cidade lá, e aqui nós temos um lixão. Isso daqui não é aterro sanitário, é um lixão realmente. Existem pessoas que trabalham, né, no lixão, que são uma situação muito crítica e muito perigosa, porque ela pode contrair vários tipos de doenças, inclusive doenças como AIDS. Porque se tiver algum material ali de seringa, algo do tipo, de algum hospital, ou que mesmo a pessoa em casa utilizou para fazer algum material e furou e a pessoa tem AIDS, ela pode transmitir para alguém, né, num lixão. Então, são pessoas em que trabalham altamente com risco, certo? São desigualdades no mundo atual, outra demonstração, prédios gigantescos, muito bonitos, e aí nós temos pessoas em que moram em situações bem precárias, né? Casas feitas de papelão, de materiais recicláveis e coisas assim. Então,
agora nós vamos falar um pouco sobre as desigualdades no mundo atual em relação às formas de estudo, às escolas, né? Enquanto você tem escolas que você tem um professor que sabe tocar instrumentos diferentes, um professor para tocar um instrumento e demonstrar, ensinar para as crianças o instrumento, ele tem que saber os sons e diferentes formas aí de cada instrumento. E aí o professor estudou isso, né? E as crianças vão aprender. Criança que aprende com música é criança que tem mais facilidade para aprender matemática. Isso daí é cientificamente comprovado. E, em contrapartida, crianças no continente africano, por exemplo, em que mal tem um local específico para poder escrever, né? Debaixo de uma árvore, não tem escola. Se chover, cai água na cabeça dos meninos. Não tem material para eles poderem escrever e aprender realmente, certo? Também escolas que realmente têm um teto, mas não tem cadeira, não tem mesa. As crianças sentam no chão, escrevem em um caderno pequeno e não tem livro, nem nada do tipo, não tem materiais. Os professores devem ensinar dessa forma. Então, a diferença de ensino e aprendizagem é totalmente diferente de uma escola muito bem estruturada, né? Eu acho que deu ruim aqui esse slide. Vou só dar uma olhada aqui. Deu. Só organizar ele. Ele ficou com... Ele não passou as outras imagens. Pronto. Agora acho que vai dar certo. Vamos lá. Erros técnicos. Agora sim, ó. A primeira imagem, na verdade, é essa daqui. Ela vai mostrar aqui. Vitória, cria vergonha na cara e liga essa câmera aí. Olha só. Então, nós temos aqui, em contrapartida de cadeiras, e cada um na sua cadeira, cada um com seu material, a professora conversando com estrutura, tem quadro, tem giz, tem toda uma estrutura específica em várias partes do mundo, tanto Brasil, Estados Unidos, Europa e assim por diante, né? As estruturas do colégio, do que realmente a oportunidade dessas pessoas aprenderem, né? Olha só a diferença, tipo, aqui no Brasil a gente não tem uma estrutura de um jogo de futebol. Esse é um jogo de futebol americano, né, se não me engano. E eles estudam isso na escola. Tem ônibus escolar para poder pegar as crianças em casa e levar realmente para a escola com segurança. Tem armários para as crianças deixarem todo o seu material na escola e poder não precisar ficar levando de casa todos os materiais, né? Você vai levar para casa só o que realmente necessita naquele dia. Não precisa ficar levando todo o material todos os dias, né? Pessoas que trabalham com até o campo de estudo e de trabalho é diferente, né? Animadoras de torcida, jogadores de futebol, pessoas que podem realmente seguir essas carreiras, certo? E uma sala superlotada. A gente sabe o tanto que é bom em questão do Colégio Imaculada, né? Que é maravilhoso a gente poder ter ali 15 alunos dentro da sala. Isso não é algo ruim, isso daí é algo muito, muito bom, porque o professor tem mais contato com o aluno, tem mais formas de entender o que o aluno está aprendendo ou não está, né? Agora, imagina uma turma de 70 alunos. Você não aprende, o menino distrai com qualquer coisa, olha para o lado, tem um menino mexendo na cabeça, o outro mexendo no pé, o outro mexendo no cabelo da menina da frente. Você não presta atenção no professor, você vai prestar atenção no quê? Nos colegas em volta. E aí tem, sim, várias pessoas, inclusive, que tem isso aqui, é uma escola de verdade, gente. E não tem nem forma de escrever, não tem material realmente, né? Em contrapartida, escolas as quais tem robótica, isso daqui é no Brasil, tá? Não é nos Estados Unidos afora.
Isso é uma escola que tem, se não me engano, uma região do Pará, algo assim, naquela região nordeste, em que a robótica é faz parte da grade curricular da escola. Então, situações precárias de estruturas mesmo das escolas, né? Escolas as quais falta pedaço do reboco, do muro mesmo, né? Você tem uma área aberta, se chover, chove tudo lá dentro. Em contrapartida, escolas com uma estrutura muito boa. E aí, passamos para a desigual distribuição de renda no Brasil. Então, o Brasil, essa demonstração aí, são fatores históricos, sociais e políticos. Então, a questão da desigual distribuição de renda do Brasil, não dá para a gente estudar isso e pensar simplesmente atualmente como é a situação. Isso é um processo histórico que vem desde a formação da população brasileira, desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e começaram a invadir tudo e devastar e ter a descoberta do Brasil, né? A gente já estudou isso bastante ano passado. Você tem já uma imposição de ricos continuarem mais ricos e pobres continuarem pobres, ok? Isso daí faz parte da estrutura da sociedade. Modificar isso tem como? Tem, mas é uma luta dessa classe familiar aqui, ó, dessa renda aqui, ó, do médio, da classe média à classe baixa, tá? Não tem como os ricos chegarem, não, eu acho que eu tenho muito dinheiro, eu vou distribuir entre os pobres. A maioria não vai chegar a fazer isso. Não é uma realidade de verdade, infelizmente. Não é o que tem acontecido, né? Então tem que ser uma luta não luta armada, mas uma luta assim de reivindicar seus direitos. Não é ir por conta de um governo ou de outro. Não vai fazer diferença o governo. Faz a diferença do que a gente está pedindo. Se a gente pede melhores condições de vida, a gente consegue melhores condições de vida. Agora, se a gente pede só para trocar o político, dá na mesma. Em qualquer partido que seja, de qualquer forma. Certo? Então, nós temos desde a colonização, como eu falei para vocês, o desenvolvimento tardio também do nosso país. Nós não temos um processo de industrialização avançado, nós ainda continuamos num processo agrário, tá? Nossa principal fonte de renda no Brasil é processo agrário, não é questão de industrialização, que é o que mais gera renda, né? A dependência econômica de nações desenvolvidas, a gente vai comprar um carro, você nunca compra um carro brasileiro, porque não existe concessionária realmente brasileira internamente, um carro que é produzido, confeccionado de uma indústria brasileira, que o dono é brasileiro. Não tem. Não tem celular, não tem computador. Tudo a gente compra de fora. Cadê pessoas que sabem fazer isso e tem investimento do governo para poder chegar a fazer o próprio Brasil fazer isso? Cadê o governo para poder barrar essas multinacionais e a gente ter que se sustentar sozinho? Isso precisa acontecer, tá, gente? A mentalidade nossa na hora de votar, a mentalidade nossa na hora de tentar mudar a estrutura da sociedade deve ser mudada. A gente deve pensar isso, observar o que a pessoa está falando. Ao abrir mais para poder ver mais multinacionais, vai prejudicar o nosso país, não vai melhorar. Então, a cultura de desvalorizar o trabalho, optar por não trabalhar. Então, nós temos uma situação seguinte, principalmente aqui em Goiás, logo no início, né, logo quando acabou a proliferação aurífera, a produção aurífera, muito ouro aqui no Brasil, principalmente Goiás, na hora que acabou, não tem mais ouro. O que nós vamos fazer? Aí vem a situação, o povo passa a observar, na verdade, que quem era rico, rico de verdade, não trabalhava, ficava à toa. Aí o que acontece? As pessoas passaram a ter uma cultura mais, não, eu não vou trabalhar tanto. Para que trabalhar tanto? A gente, de certa forma, tem um pouquinho disso ainda. Em que sentido? Você vai observar Goiás. Goiás, a gente trabalha das 7 horas da manhã até as 8 horas e pronto, até as 5 horas da tarde, 6 horas no máximo. E acabou. Ninguém vai passar a noite adentro trabalhando.
a não ser que for no DAIA, né, gente, que é 24 horas. Mas em São Paulo você encontra panificadora aberta. Existem cidades no Pará em que encontra mercado 3 horas da manhã aberto. É 24 horas mercado, é 24 horas panificadora, 24 horas farmácia. Farmácia é, de certa forma, até recente aqui em Anápolis ter 24 horas. Antes não tinha. Panificadora, domingo à tarde, muito raro. Então, são mentalidades as quais vão ter que ser mudadas aí futuramente, tá? Esse não trabalhar é no sentido de trabalho braçal, tá? Não no sentido de ficar à toa o tempo inteiro sem fazer nada, né, gente? Então, desigualdade de oportunidades. E aí você tem crianças em que, em vez de estar estudando, em vez de estar no seu alto grau de desenvolvimento, uma criança que é criança mesmo, ela precisa aprender a pegar no lápis, ela precisa aprender a ter a coordenação motora fina e grossa. Isso faz parte da brincadeira, faz a criança aprender a ter cognição, tá? Junção dos neurônios para poder resolver problemas futuramente. Isso daí a gente aprende quando é criança. Isso é desenvolvido quando é criança. Isso é estudo científico feito e testado em crianças. E aí você, em contrapartida, enquanto uma criança tem um alto grau de desenvolvimento e ela é estimulada desde o nascimento, você tem crianças as quais vão trabalhar nas ruas. Isso aqui no Brasil. E aí, na hora que você pensa futuramente, como é que uma criança que estava trabalhando nas ruas, ela vai ser médica? Como uma criança que estava trabalhando nas ruas vai passar num vestibular muito, muito difícil? É uma desigualdade surreal de diferença, né? E aí, crianças que trabalham em lavouras, em contrapartida, crianças que são estimuladas de tudo quanto é forma, andar de bicicleta, correr, brincar. Ela tem um momento de lazer dela, jogar pipa, peão, fazer recortes, recortar figurinhas, colagem, tudo isso faz diferença. E outra partida, crianças as quais estão trabalhando nas ruas, estão trabalhando de catadoras de lixo, pegando alimentos para poder sustentar a família. A mãe está no 7º filho, e o filho mais velho, de 11 anos, é o que vai para a rua pedir alimento para poder sustentar a família. E vai trabalhar para isso, certo? Então, muito obrigada. Essa é a nossa aula de hoje, tá, gente? Falando sobre essa desigualdade econômica. A gente precisa entender um pouquinho aqui para poder entender o porquê que existe isso em contexto mundial. Eu estou tentando correr um pouquinho por conta do horário, que está quase acabando a nossa aula, falta 4 minutos só. E eu queria conversar um pouquinho com vocês. A tarefa de casa de vocês é uma pergunta do formulário, na plataforma Google Sala de Aula, para poder falar a respeito disso daí, dessa desigualdade econômica, o porquê que existe isso. Vocês colocarem lá a visão de vocês, tá certo? E Ana Beatriz está aí, eu não tinha visto você antes, que bom. E eu queria que vocês ligassem a câmera agora, a gente conversasse, tirasse o mudo, para a gente conversar um pouquinho nesses 2 últimos minutinhos aí. 7 pessoas. 7, certinho. E aí, gente? O que vocês acharam a respeito? O que vocês acham a respeito desse conteúdo? Gente, fala! Vitória, não se acanhe, Vitória. Você tinha comentado com a gente, você não estava errada, né? Eu acho um conteúdo interessante de trabalhar, porque fala sobre a realidade, né? Fala muito sobre isso. Muito sobre o que a gente está passando, muita coisa assim. Sim. Eu acho que a principal diferença que a gente consegue fazer no nosso país é quando a gente consegue ver essa diferença. Se a gente não sabe qual é o problema, como a gente vai mudar o problema? Né? Sim. A gente precisa identificar isso, observar o que tem de desigualdade e qual a proporção disso futuramente,
né? Observar, existem pessoas, existem crianças realmente que moram na rua, aqui em Anápolis. E essas crianças que moram na rua aqui em Anápolis? Essas pessoas que estão em situação muito crítica, ninguém opta para ir morar na rua. Ah, não, eu quero, eu acho legal. Acho que é muito difícil isso. Se for, tipo, muito, muito raro mesmo, né? Boa parte é porque passou por uma dificuldade muito crítica financeiramente ou entrou para uma situação complexa de cuidado, né? Com, sei lá, eu tô preocupada ali com o tempo. Situação assim, por exemplo, existem pessoas em que eram médicos e foram morar na rua. E como que uma pessoa que era médica foi morar na rua? Às vezes entrou num processo de depressão muito grande, teve uma perda muito grande da sua família, uma perda que não conseguiu aguentar, né, emocionalmente, e foi morar na rua. Existem pessoas aqui em Anápolis, e questão da pessoa ser louca, né, de doida mesmo de pedra, de rasgar dinheiro, de jogar coisa nas outras pessoas, isso daí qualquer pessoa pode chegar a ficar louca. Qualquer uma. Isso não vem algo genético necessariamente, né? A gente não sabe o que vai ser futuramente. Vai que a gente perde alguém da nossa família de uma forma muito abrupta, muito rápida, e a gente não consegue lidar com isso, a pessoa fica louca. Claro que existem alguns fatores que pioram a situação. A pessoa fumar e a pessoa tomar bebida alcoólica, sim, pode ser um fator de ficar doida de pedra. De verdade, sabia, gente? Então, quem tem aí parentes que fumam, coisas do tipo, vocês, por favor, não fumam. Não usem droga nem nada do tipo, porque pode ser um fator agravante numa situação crítica aí. E acabou a nossa aula, tá, gente? Então, até amanhã, que tem mais tarefinha aí, coisas para vocês, tá bom? Muito obrigada e até mais. Bom ver a carinha de vocês. Tchau. Tchau. Acabou. Encerrou por hoje.